Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o RJ e aproveitando a movimentação recente da curva de juros, a gente vai falar sobre algumas opções de investimento em ativos de renda fixa. Recentemente a gente tem visto a curva de juros subir de maneira abrupta em função dos riscos políticos e fiscais existentes no país. E essa movimentação tem dado algumas oportunidades de investimento em ativos de renda fixa, seja ele público ou privado. E hoje a gente vai bater um papo a respeito de algumas possibilidades existentes no mercado. Vamos começar falando então sobre o tradicional CDB, que é um ativo de emissão privada e é emitido por bancos. Os CDBs, eles podem ser pré-fixados, pós-fixados ou híbridos, ou mistos, como também são conhecidos. Os pré-fixados são aqueles, investimentos pré-fixados são aqueles que nós conhecemos a rentabilidade no momento da contratação. Os pós-fixados, eles acompanham a variação de um determinado indexador e geralmente esse indexador é o CDI. E os mistos são aqueles que possuem uma parcela pré-fixada e mais uma parcela pós-fixada, indexada a algum indicador de inflação, e o mais comumente usado é o IPCA. Lembrando que os CDBs, eles apesar de participarem do programa do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, ele tem tributação de imposto de renda por tabela regressiva. Então é importante que a gente sempre leve em consideração a tabela do imposto de renda e o prazo de investimento para saber a nossa real rentabilidade em ativos que não possuem a característica de isenção fiscal. CRIs, CRAs, LCIs, LCAs e debêntures incentivadas são outros ativos que têm ganhado cada vez mais a confiança do pequeno investidor. E o grande benefício desses ativos são que eles são isentos de imposto de renda. Então esses ativos acabam tendo uma remuneração muito mais interessante do que os CDBs e os títulos de Tesouro Nacional, justamente porque eles contam com o benefício fiscal. Mas é importante a gente estar atento que esses ativos são ativos de emissão privada. E a emissão privada, como a gente já havia comentado, a gente precisa tomar cuidado com a classificação de rating dos emissores, ou seja, a segurança que o emissor nos dá em termos de garantia para a emissão desses ativos. Um outro ponto que é muito importante, no caso das LCIs e LCAs, dos CRIs e dos CRAs, geralmente esses investimentos eles têm período de carência, então a gente precisa fazer um planejamento financeiro de tal forma que a gente não precise do dinheiro desse recurso de volta antes da data de vencimento. E a gente tem aqui de 3 meses a 2 anos os prazos disponíveis para essa classe de ativos. Já nas debêntures, a gente tem uma flexibilidade maior no que diz respeito a essa negociação. Mas um outro ponto que é importante ser levado em consideração é a liquidez do ativo no mercado secundário. Quando você quer comprar ou vender uma debênture, você precisa recorrer à mesa de uma corretora. E dependendo do ativo, dependendo do emissor, nem sempre a gente encontra a liquidez necessária para abrir as nossas posições ou para zerar as nossas posições. Então, levar em consideração o risco de liquidez é muito importante quando a gente define em que tipo de ativo a gente vai aplicar os nossos recursos. Uma outra opção de investimento que tem se tornado cada vez mais comum entre os investidores pessoa física são os investimentos no Tesouro Direto, ou seja, ativos emitidos pelo Tesouro Nacional, com risco soberano. Assim como os CDBs, o Tesouro Direto também oferece ativos pré-fixados, pós-fixados e ativos híbridos. Assim como no CDB também, os ativos do Tesouro Direto, eles incidem em tributação de imposto de renda através de tabela regressiva. Então é importante que nós façamos o planejamento financeiro adequado para que a gente pague o menor imposto possível. Uma característica que diferencia o Tesouro Direto de um CDB, por exemplo, é que um CDB conta com o Fundo Garantidor de Crédito, enquanto os títulos do Tesouro Direto, eles não contam com esse benefício. É bem verdade que um título do Tesouro Direto ele é muito mais seguro do que um título de emissão privada, que é o caso do CDB, porque o Tesouro Direto é uma emissão soberana, é um risco soberano, e um CDB é um risco de emissão privada. O que eu quero dizer com isso? É muito mais difícil, por exemplo, o país quebrar, o governo quebrar, do que uma instituição financeira isoladamente. Então, é por isso, essa é uma das razões, inclusive, pelas quais não há necessidade que o Tesouro Nacional tenha um Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é uma cooperativa criada entre os bancos, entre essas instituições financeiras, de tal forma que eles ofereçam uma proteção adicional para a emissão dos seus títulos. Se você gostou desse vídeo, segue a gente nas redes sociais. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com o nosso time aqui na Quantset e a gente está à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida a respeito de investimentos em ativos e em renda fixa. Um abraço e bons investimentos!